Bom, gente, o primeiro algoritmo de substituição de página obviamente, é um algoritmo que tende a ser bastante simples, né, bastante usual, diversas estruturas de dados, que é um algoritmo baseado na substituição FIFO, né, a, a substituição em que a primeira página a entrar naquela quantidade limitada de quadros disponíveis para aquele processo é na primeira sair também, quando assim se fizer necessário, tá? Então, basicamente, não há muito o que falar sobre a substituição FIFO em termos de compreensão, tá? Existem algoritmos bem padronizados para poder gerenciar, tá? Algoritmos e, obviamente, estruturas para poder gerenciar para realizar uma substituição first in, first out, tá? A própria fila já dá essa possibilidade, né? Então o kernel do sistema operacional ele pode ter disponível aí uma estrutura de fila padrão, onde o nó cabeça dessa fila é a página que vai ser substituída, certo? Então ela vai ser retirada no processo de substituição e no final da fila vai ficar a inserção da página nova. Então sempre quem ficar o ponteiro dessa estrutura de fila é o quadro vítima, digamos assim, a ser escolhido para uma substituição, tá? Vamos ver aqui um exemplo, seguindo aquele string de referência, como é que fica aquela questão de acertos e falhas, né? Como é que vai ocorrer essa ideia padrão da, da fila, né? Do procedimento, como é que o sistema operacional vai agir para isso. Obviamente a gente vai ter aqui uma ideia de funcionalidade, tá? E pensar isso em termos de código compete da equipe de programação e desenvolvimento do kernel do sistema operacional, tá bom? Então nessa figura aqui a gente tem a nossa string de referência, né, composta por aqueles números que havia sido apresentados, 7, 0, 1, 2, 0. Cada número desse aqui é um número de uma página que é referenciada. Professor, como é que uma página é referenciada? Simplesmente quando um endereço que faz parte dessa página ele é referenciado durante a execução do processo. Pode ser uma página para que armazena instrução em linguagem de máquina, né, do processo. Pode ser uma página que vai armazenar dados daquele determinado processo, tá? Então vamos lá. Então a gente tem um nosso sistema que ele disponibiliza 3 quadros no máximo 3 quadros da memória principal, né, para esse processo e outros processos. E aí toda a execução do processo vai ocorrer, obviamente, ocupando esses três quadros e fazendo remanejamento quando assim for necessário, tá bom? Então vamos lá. Primeira referência existente é a página 7. Nessa primeira referência, toda vida que ocorrer uma primeira referência a uma página sempre vai ter falha, tá bom? Então, com essa primeira referência, a gente tem uma falha, tá aqui que eu já deixei marcado. Referência à página 7. Falha, tá? E aí, quando ocorre essa falha, tem todo aquele procedimento que o sistema operacional vai adotar, certo? Ocorre uma interrupção, né? Desvia-se para o kernel do sistema operacional, para a rotina que vai tratar aquela interrupção, identifica-se qual é a interrupção, certo? Aí chama a rotina adequada, e aí no caso ele vai identificar a página no disco, vai identificar um quadro livre, vai alocar esse quadro livre, vai fazer manipulação da tabela de páginas, vai fazer operação de escrita nessa tabela de páginas, tá certo? Vai ver que o quadro está livre, né, que não tem
operação de swap in, ou seja, escrever da memória principal para o disco, simplesmente ler do disco e escrever no quadro. Então tem todo esse procedimento e é inclusive gerenciando uma estrutura de fila que vai acompanhar o que vai fazer, perdão, o gerenciamento dos quadros para aquele processo, ou para esse processo que a gente está considerando, tá? Então, a estrutura de fila, a página 7, ou um ID da página 7, fica posicionado na ponta. O primeiro é o nó cabeça da nossa estrutura, tá? Então, uma falha de página aqui, tá? Em seguida, referência página 0, tá? Aí da mesma forma, vai se testar, né, pela tabela de páginas que a página 0 ainda não foi carregada, né, gerada uma falha de página. Vai ocorrer todo o procedimento, né, de busca da página no disco, escrita na memória principal, certo? E ocupar na posição correta. Então, para a referência 0, que foi a segunda, aí a página 0 ocupa o seu lugar lá no quadro. Depois, referência página 1, tá? Primeira referência da página 1 também. Houve a primeira da página 7, depois houve a primeira da página 0, depois houve a primeira referência da página 1. Falha também. Toda primeira referência é sempre uma falha, tá? E aí a nossa fila de quadros ou de páginas nos quadros já fica completa, fica preenchida, né, com os 3 elementos, tá? Bom, aí o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma quarta referência à página, a página 2, certo? Então, com a referência à página 2, vai haver falha, certo? Por que que não vai haver falha? Porque vai identificar, o sistema vai identificar que a página 2 não é dada como inválida lá na tabela de páginas, tá? E aí, nesse caso, como os 3 quadros disponíveis estão ocupados, aí tem-se que recorrer ao procedimento padrão, que é o FIFO. A primeira página que entrou é a primeira que vai sair. Então, a página 7, certo? A página 7, que era o nó cabeça dessa fila, certo? Ela vai sair dessa estrutura, ela vai deixar a memória principal, ela vai voltar lá para a área de troca no disco, né, para que a página 2 que foi referenciada e houve a falha, consiga entrar nessa estrutura. Então, após o tratamento da falha causada pela referência à página 2, a nossa tabela de página, certo? Ela vai consistir a nossa tabela de a nossa estrutura de quadros, né, referente aos quadros ocupados pelo processo. Então, vai ser uma fila composta pelas páginas 0, 1 e 2. Aí eu tenho uma referência à página 0. Aí quando a gente tem a referência à página 0, eu vou ter um acerto, tá? Porque a página 0 já existe nos quadros da memória principal, tá? Lembrem-se, o teste não é feito em cima dessa estrutura aqui de fila que faz o gerenciamento dos quadros ocupados. Não. O teste da falha de página ocorre pela checagem da tabela de páginas, certo? Então é algo que já vem lá do final de paginação, né, do gerenciamento de memória principal e o comecinho aqui de gerenciamento de memória virtual, tá bom? Então a falha ocorre por checagem lá, não por checagem aqui. Aqui é para gerenciar, dizer quem é que vai ser escrito
numa necessidade de substituição, onde vai ser escrito numa necessidade de substituição, tá? Então, como a gente estava vendo, numa referência à página 0, a gente tem um acerto porque o 0 de fato já se encontra na nossa estrutura, tá? Aí ocorre o que? Uma referência à página 3. Quando ocorre a referência à página 3, certo? A gente vai ter uma falha. É a primeira vez que a página 3 é referenciada, primeira falha. Então, se tem falha, um quadro terá que ser desalocado, seguindo o princípio do primeiro que entra, o primeiro que vai sair. Quem era o primeiro agora era a página 0, né, que ocupava o nó cabeça dessa estrutura de fila aqui. Então, essa página 0 sai, certo? Há um rearranjo das páginas, dos quadros e das estruturas associadas. E aí, com a falha gerada pela referência à página 3, a gente tem a estrutura, a nossa fila de páginas, sendo composta pela página 1, 2 e 3. Tá? Aí depois, referência à página 0. Quando se faz referência à página 0, tá bom? A gente tem uma falha, porque a página 0 também já não estava carregado na memória naquele instante de tempo. Tá? Então o que é que se faz? Quadro vítima para sair. Quem é o quadro vítima? É a página 1, é o quadro ocupado pela página 1. Então ele sai e aí a gente fica agora com as páginas 2, 3 e 0, tá? Que é essa página aqui, nesse instante de tempo. Depois vem a referência à página 4, depois a página 2, e assim sucessivamente, certo? Vai ocorrendo referência a essas páginas, e essa coisa do primeiro elemento que chegou, né, que é facilmente identificável numa estrutura adequada, é o primeiro a sair, tá? Nesse caso aqui do algoritmo FIFO, né, para substituição de páginas, a gente tem 20 acessos, tá? Se a gente for contar todas essas referências aqui, serão sim só 20 acessos a páginas. Desses 20 acessos, 15 vão ocasionar falhas de página e 5 acertos somente, tá? Então, essas são as características do algoritmo FIFO. É mais fácil, tá? Mas não é ótimo no sentido de garantir uma menor quantidade de falhas, tá bom? Bom, para poder remediar isso, tem-se que olhar outros algoritmos que possam ser usados, tá? Então, a gente vai tratar isso no próximo conteúdo.